Boa noite. Hoje quero compartilhar minha história paranormal, advertindo antes que se alguém tem medo de bonecas antigas, esta não é uma história para vocês. Acontece que eu estava viajando por uma estrada, que prefiro não falar, para visitar minha namorada, pois ela havia se mudado de cidade para estudar. Eu cheguei a um motel para tirar uma soneca, já que era altas horas da madrugada e eu não me sentia capaz de continuar dirigindo. Foi por isso que decidi parar nesse lugar. Sinceramente, porque mais alguém gostaria de ficar nesses lugares que, na minha opinião, são tão sombrios. Mas enfim, cheguei à recepção que estava fechada com cadeado, mas a luz de dentro estava acesa. Então bati na porta várias vezes, mas ninguém saiu para atender. Pensei que o lugar estava fechado, já que não havia carros estacionados. Estava prestes a sair quando vi uma senhora idosa saindo de trás do balcão. Ela estava de hobby e me disse que logo abriria para mim, que eu deveria esperar enquanto ela procurava a chave. Respondi que estava tudo bem e para ela não se preocupar. Enquanto isso, pensei que era estranho ela estar sozinha, e na minha opinião era perigoso uma senhora idosa estar lá sozinha naquele motel no meio da estrada. Mesmo com a porta de vidro trancada, alguém poderia quebrar os vidros e entrar se quisesse. Mas enfim, a senhora finalmente me abriu e rindo me disse para desculpá-la por me fazer esperar, pois ela estava dormindo e não se lembrava onde havia colocado a chave. Ela era muito amável e respondi com um sorriso, dizendo que não havia problema algum. No entanto, não pude deixar de perguntar se ela estava sozinha. E ela me respondeu que sim, que o motel era de sua família, que seus pais o haviam herdado, e ela o administrava com seu marido. Mas ele havia falecido anos atrás, e ela vivia lá, cuidando do lugar, completamente sozinha. Ela disse que não contratava ninguém para ajudá-la, pois as pessoas que ela havia contratado antes acabaram roubando dela. Por isso preferia estar sozinha que mal acompanhada. Além disso, ela acrescentou algo que no começo não soube interpretar, pois ela disse o seguinte: além disso, a mim não pode acontecer nada. Estou muito bem protegida por forças superiores, por isso não tenho medo de estar aqui sozinha. Ela me disse isso com um sorriso, muito segura do que estava dizendo. Eu apenas respondi que ficava feliz por ela não ter medo. Peguei minha chave e fui para o meu quarto. O lugar era muito pequeno, tinha apenas uns 7 quartos, além da recepção onde a senhora morava. O quarto era modesto, mas estava muito limpo. Mas o que me assustou ao entrar foi que havia aquelas antigas bonecas de porcelana por todos os lados. Algumas estavam na cama, arrumadas, outras em uma prateleira longa na parede e outras sentadas na poltrona ao lado da cama. Parecia que faziam parte da decoração, embora fossem realmente inquietantes. Afinal, eram aquele tipo de boneca que você sente que está sendo observado o tempo todo, ainda mais quando havia tantas. Mas não tive escolha a não ser suportar e simplesmente colocar meus fones de ouvido para poder dormir tranquilamente. Ainda não estava completamente dormindo quando ouvi um barulho, mesmo com os fones de ouvido. Os tirei imediatamente e acendi a lanterna do celular. Percebi que uma boneca que estava na poltrona ao lado havia caído no chão. Para mim, era impossível que isso tivesse acontecido, já que a poltrona era grande e a boneca estava encostada junto com as outras lá atrás. E foi aí que o pesadelo começou. Cobri meu rosto com o cobertor, tentei dormir, mas ainda estava um pouco assustado com o que havia acontecido. Não sei se estava me sugestionando, mas comecei a ouvir pequenos ruídos no quarto. Eu estava completamente coberto. Não me atrevia a olhar para ver se o que ouvia era real ou se era apenas minha imaginação devido ao medo que sentia. Mas isso não foi necessário, pois agora ouvi um barulho do outro lado do quarto.
Uma boneca havia caído da prateleira. Aí sim, tirei as cobertas e acendi a lanterna novamente e a vi lá caída. Mas essa boneca não estava quebrada. Não havia acontecido absolutamente nada com ela, apesar de ter caído de uma altura considerável. Na minha opinião, essas bonecas são muito frágeis, mas essa estava intacta. Tomei coragem para me levantar e acender a luz. Mas quando olhei para a primeira boneca que havia caído da poltrona, ela estava no chão, sentada, olhando para cima, na direção onde eu estava dormindo. Isso foi demais para mim, pois vi como ela caiu e ficou de cabeça para baixo. Como ela teria conseguido se sentar sem estar apoiada em nada e, além disso, olhando na direção da cama. Era algo inexplicável. Peguei minhas coisas e saí imediatamente dali. Mas enquanto estava indo em direção ao meu carro, vi a senhora idosa parada atrás da porta da recepção, olhando para mim com um sorriso de orelha a orelha. Caminhei mais rápido em direção ao meu carro e parti. Realmente não sei que pactos aquela senhora havia feito com seres malignos e se eles habitavam justamente nessas bonecas. Não sei, mas também não fiquei para descobrir. Boa noite para você e para o seu público. Quero compartilhar essa história perturbadora que me aconteceu em um motel de estrada há alguns anos. Isso é algo sobre o qual ainda é difícil para mim falar, porque foi a primeira experiência paranormal que tive em toda a minha vida, na verdade a única. E ainda sinto calafrios ao lembrar disso. Naquela época, eu estava na universidade. Fui para outra cidade estudar direito, pois ganhei uma bolsa em uma universidade muito conceituada, mas essa cidade ficava a 20 horas da minha cidade natal. Então meus pais me emprestaram o carro deles para que eu pudesse visitá-los e me locomover pela cidade com facilidade durante as férias. Sempre que ia até a minha cidade, visitava meus pais, o que fazia no meu carro. Então precisava parar em algum lugar para descansar, em um hotel ou motel de passagem. Lembro que naquela noite estava dirigindo e comecei a me sentir muito cansado. Eu já sabia onde parar, pois sempre que viajava ficava em um hotel próximo a uma pequena cidade, quase no meio do caminho. Mas dessa vez senti que não conseguiria chegar lá, pois ainda faltavam 2 horas e eu não queria correr riscos. Sabia que havia um pequeno motel perto de onde estava, pois conhecia bem a estrada e os lugares. Assim que o vi, entrei e aluguei um quarto. Pode parecer clichê, mas sim, o motel estava muito mal conservado e só havia outro carro estacionado, mas isso não me incomodou. Eu só queria dormir algumas horas para continuar a viagem e chegar em casa. Um jovem me atendeu e me deu o quarto. Claro, o quarto deixava muito a desejar em termos de qualidade, mas estava limpo, o que era o mais importante. Tirei os sapatos e me joguei na cama, estava exausto demais. As horas passaram e eu estava dormindo profundamente quando pensei que estava tendo um sonho. Ou melhor, um pesadelo. No sonho, eu estava no mesmo quarto do motel, mas havia alguém deitado ao meu lado. Essa pessoa estava me observando e respirando no meu ouvido de forma agitada. Fiquei tão assustado que abri os olhos, mas ao acordar, percebi que era real. Eu estava deitado de costas para a porta, do outro lado da cama. Tinha apenas os olhos abertos, sentindo como se alguém ou algo estivesse respirando perto de mim. Eu conseguia ouvir a respiração ofegante. Fiquei completamente imóvel de medo, meu coração estava batendo forte, mas eu tinha muito medo de virar ou que essa presença percebesse que eu havia acordado.
Os segundos que fiquei lá, sem me mexer e sem saber o que fazer, pareceram horas para mim. De repente, senti algo se mover sob o lençol e uma mão gelada tocou meu braço. Foi nesse momento que pulei da cama e olhei para ver quem estava no meu quarto. Mas não havia ninguém. Não consegui ver nada. Até olhei embaixo da cama, mas não havia absolutamente ninguém lá. A presença simplesmente desapareceu em questão de segundos e eu sabia que tinha sido real. Passei não sei quanto tempo sentindo isso e ouvindo aquilo. Foi realmente a experiência mais perturbadora e sinistra que já tive até hoje. Claro que saí correndo dali e dirigi até chegar em casa, pensando o tempo todo no que poderia ter sido aquilo. Quem ou o que estava lá, dormindo comigo. O próximo relato que estou prestes a contar aconteceu com minha esposa e comigo em um desses motéis à beira da estrada. Para contextualizar, minha esposa e eu costumamos viajar todos os anos para diferentes lugares dos Estados Unidos, já que moramos aqui desde que nos casamos. Nós pegamos a caminhonete e dirigimos para destinos distantes, não nos importando em parar em hotéis que estão à beira das estradas para descansar antes de chegar ao nosso destino. Estava começando a escurecer e sabíamos que era hora de procurar um lugar para ficar. Ainda estávamos longe da próxima cidade, então precisávamos encontrar um motel de estrada. Minha esposa estava olhando no mapa para encontrar algum próximo, mas não parecia haver nenhum. O mais próximo estava a 4 horas de distância. Continuei dirigindo, pensando que teríamos que esperar mais 4 horas para descansar. Mas do nada, ao longe, vimos um letreiro aceso de um motel. Minha esposa e eu gritamos de emoção, pois estávamos realmente exaustos e queríamos descansar. No entanto, nunca soubemos por que esse motel não aparecia no mapa. Chegamos lá e alugamos um quarto. Era um motel de 2 andares, mas havia apenas 2 carros estacionados. Nosso quarto ficava no 2º andar, então subimos e entramos no quarto. Minha esposa foi ao banheiro e colocou seu pijama. Lembro que havia uma cômoda antiga com um grande espelho bem em frente à cama. Ela usou o espelho para se preparar para dormir e depois deitou-se. Apaguei as luzes e também me deitei para dormir. Ela é uma pessoa de sono leve, ao contrário de mim, que tenho um sono pesado, especialmente quando estou cansado. A noite passou e de madrugada ela me acordou bruscamente, muito assustada. Ela me disse: "Acorda, João, estou ouvindo murmúrios aqui dentro." Eu ainda estava meio sonolento e não entendia o que estava acontecendo. Acendi a lâmpada ao lado da cama e perguntei o que estava acontecendo. Ela repetiu que estava ouvindo murmúrios por um tempo e que vinham de dentro do quarto. Eu perguntei como ela sabia que era dentro do quarto e não nos quartos ao lado. Então lembrei que a recepcionista havia nos dito para escolher qualquer quarto de cima, pois todos estavam desocupados. Eu me levantei para verificar o quarto e examinei todos os cantos, o banheiro e o armário. Mas não havia ninguém, então disse a ela para tentar dormir e me acordar se ouvisse algo novamente. No entanto, olhando para o rosto dela, percebi o quão nervosa ela estava e sabia que ela não conseguiria dormir. Eu estava muito cansado, então a abracei e voltei a adormecer. Não sei quanto tempo passou, mas minha esposa me acordou novamente, desta vez em voz baixa, e sussurrou em meu ouvido: "João, olha o espelho." Esse espelho do qual estou falando estava bem em frente à cama. Havia silhuetas escuras se movendo nele. E os sussurros que minha esposa havia ouvido antes estavam presentes novamente. Eu não sou uma pessoa que se assusta facilmente, mas aquilo me assustou de verdade. Foi o maior susto da minha vida.
As sombras eram estranhas, como de pessoas deformadas, não sei como explicar. Moviam-se no espelho enquanto ouvíamos murmúrios e risadas discretas. Minha esposa me abraçava e perguntava em voz baixa: "O que é isso, João? Vamos embora daqui." Eu estava paralisado, não conseguia me mexer, nem mesmo esticar a mão para acender a lâmpada. Sentia que eles perceberiam que estávamos observando. Não sei o que se passava na minha mente naquele momento, mas o medo tomou conta de mim. Minha esposa foi quem finalmente tirou a mão debaixo do cobertor e acendeu a lâmpada que estava do lado da cama dela. Instantaneamente, aquelas sombras desapareceram do espelho. Ela se levantou e disse: "Rápido, vamos embora." Eu me levantei, mas senti a necessidade de verificar o espelho. Empurrei a cômoda para frente para ver se talvez havia pessoas nos quartos ao lado observando, mas não encontrei nada. Era uma cômoda velha comum, não estava presa na parede. Minha esposa e eu pesquisamos sobre isso e ela leu que espelhos durante a noite podem se tornar portais. E às vezes, seres malignos podem habitá-los e tentar sair. Eu prefiro não dar muita volta nesse assunto, pois ainda sinto muito medo. Espero sinceramente que vocês nunca passem por algo assim. Desde então, removemos todos os espelhos do nosso quarto em casa. No entanto, mesmo após essa experiência, tenho um medo inexplicável de entrar em um quarto de hotel que tenha uma cômoda com espelho. Ainda bem que nada semelhante aconteceu desde então. Talvez fosse apenas aquele lugar sombrio no meio do nada. Olá, Relatos do Desconhecido. Meu nome é Andréia e quero compartilhar minha história com seu público. Isso aconteceu em um motel à beira da estrada nos Estados Unidos, onde esses lugares são muito comuns. Naquela ocasião, meus 2 filhos, Kevin e Alexandra, ambos adolescentes na época, estavam hospedados conosco por uma noite. Estávamos a caminho de Orlando de carro, partindo do Texas, e decidimos passar a noite lá para continuar nossa viagem no dia seguinte. Já estávamos no quarto, meu filho na sua cama e minha filha e eu na outra, quando de repente ouvimos um carro estacionando bem em frente à nossa janela. Eu olhei um pouco, abrindo a cortina, e minha filha também se aproximou para ver. Vimos um jovem saindo do carro e conversando ao telefone. No entanto, logo depois, outra pessoa saiu do banco de trás. Era um homem muito alto usando um chapéu. Devido à escuridão do local, não conseguíamos ver o rosto de nenhum deles. Enfim, ouvimos quando entraram no quarto ao lado e nós voltamos a nos deitar. A noite passou tranquilamente, mais tarde, na madrugada, fomos acordados por um barulho, um choro alto e gritos vindos do quarto ao lado, onde aquelas 2 pessoas tinham entrado. Meus filhos e eu acordamos e ficamos ouvindo isso. Parecia que o rapaz era quem estava chorando. Minha filha me disse para ligar para a recepção e pedir que verificassem o que estava acontecendo. No entanto, ninguém atendeu o telefone. Não sei se era por causa do horário tardio, mas a chamada não foi atendida. Meu filho Kevin sugeriu irmos bater na porta para oferecer ajuda, mas eu disse que não os colocaria em perigo, pois não sabíamos o que estava acontecendo. Mas o choro do rapaz era tão descontrolado e angustiante que decidi ir sozinha bater na porta, apenas para perguntar se eles estavam bem. Quando de repente o jovem abriu a porta. Seu rosto estava vermelho e cheio de lágrimas. Ele pediu desculpas por nos acordar e explicou que estava bem, que estava tendo um pesadelo horrível. Ele disse que isso acontecia com frequência e não sabia o motivo. Enquanto ele se desculpava, eu senti muita pena e disse a ele para não se preocupar. Sugeri que se o senhor que estava com ele estivesse por perto, ele poderia acordá-lo. No entanto, ele ficou confuso e perguntou qual senhor eu estava falando. Eu expliquei sobre o homem alto que saiu do carro com ele.
Falei que minha filha e eu vimos quando eles chegaram. O jovem começou a chorar ainda mais intensamente. Eu estava assustada e perguntava o que estava acontecendo. Ele respondeu que não veio com ninguém, que estava viajando sozinho. Fiquei chocada e não soube o que dizer. Ele me perguntou como era o homem e eu disse que só vimos que ele era alto e usava um chapéu, mas não vimos seu rosto. Ele estava lutando para falar, pois estava chorando muito. Ele disse que esse era o homem que ele via em seus pesadelos e que o homem não tinha olhos. Fiquei extremamente impressionada e senti a necessidade de abraçá-lo. O jovem agradeceu por me preocupar com ele e, sem dizer mais nada, fechou a porta. Voltei para o quarto com meus filhos, que estavam nervosos e preocupados, perguntando o que tinha acontecido. Mas antes de eu poder responder, ouvi o jovem sair de seu quarto, ligar o carro e simplesmente ir embora. Parece que uma entidade, um demônio ou algo assim estava atormentando e seguindo o rapaz. Nunca soube o que aconteceu com ele, mas espero sinceramente que ele esteja bem e tenha conseguido se livrar dessa entidade que o estava perseguindo para lhe fazer mal.